Hoje eu gostaria de pregar sobre 1 Coríntios 13. Para vocês que não conhecem, talvez não tenha a oportunidade ainda de conhecer, esse é um livro, uma carta paulina, uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da cidade de Coríntios, na Grécia. E era um contexto muito difícil. Paulo estava recomendando aos irmãos, orientando os irmãos de Coríntios, por causa de muita dúvida que gerava muita confusão. Então Paulo estava falando e orientando os irmãos sobre os dons espirituais. Eles estavam conduzindo essa questão de uma maneira muito confusa. E Paulo então parou de falar, parou de orientar sobre os dons espirituais e começou a escrever sobre o amor. E depois que ele terminou o capítulo 13 de Coríntios, ele depois retomou outra vez a discussão sobre dons espirituais. E tem um trecho desse capítulo 13, verso 8, parte A, que diz assim: o amor jamais acaba. Você crê nisso? Vamos todos repetir juntos? O amor jamais acaba. Agora só as mulheres. Os homens, o amor jamais acaba. Falar é fácil. Concordam comigo? Até dizer que ama é fácil. Mas nós vamos hoje refletir sobre este tipo de amor que jamais acaba. Aí você, mas pastor, eu já amei tanto uma pessoa e o sentimento acabou. Não é verdade? Porque esse amor aqui não é um amor-sentimento. O amor do homem pela mulher e vice-versa, ele pode acabar se não for nutrido, se não for incentivado, se não for regado. Este amor acaba. O amor, chamado no grego eros, o amor sexual, a atração, um dia ele acaba. Ele pode acabar. Mas eu resolvi, eu estava pensando em falar outra coisa hoje, mas eu resolvi falar sobre isso porque eu sonhei recentemente algo muito intrigante e, confesso a vocês, angustiante. Meu irmão, foi um sonho muito claro. Claro naquela imagem que a gente vê no sonho, né? Às vezes a gente tem um sonho confuso, umas imagens confusas, um escuro, coisa assim. Os irmãos sonham, sabem disso. Mas esse sonho foi muito claro, um sonho límpido, com imagens bem definidas. E o interessante é que no sonho, às vezes, a gente sonha com pessoas que a gente acha que nunca viu. Mas nesse sonho, não. Todos estavam muito bem identificados, os personagens do sonho. Pois eu sonhei, eu aqui, nesse lugar, com os irmãos do louvor, todos bem identificados, e os irmãos na igreja. Só que era uma quinta-feira pela manhã. Estava tão claro o sonho que até o dia foi definido. Quinta-feira pela manhã,
um evento que a igreja estava realizando. A igreja não estava cheia como está aqui agora. Também não estava vazia. E o sonho, eu estava me preparando para pregar. E quando eu abri a Bíblia, eu queria encontrar o texto de 1 Coríntios 13, porque o tema era o amor. E não conseguia encontrar o texto. Não tinha jeito de encontrar o texto. E eu comecei a me angustiar, e os irmãos esperando, e eu abria a Bíblia, e eu folheava a Bíblia, achava todos os capítulos da carta de Paulo, menos o capítulo 13. E um irmão, eu não vou identificar, vendo a minha aflição, me emprestou a sua Bíblia. E quando eu abri a Bíblia do irmão, a situação ficou pior, porque a Bíblia dele estava em branco. Nenhuma mensagem. Nada. Meus irmãos, aí eu acordei angustiado. E comecei a perguntar a Deus o significado desse sonho tão claro, mas ao mesmo tempo profundamente constrangedor, e tinha uma interrogação. O que significa isso? Eu não acredito que tenha sido um sonho revelador. Não. Talvez tenha sido as reflexões pastorais de mim mesmo, para com Deus, com relação à igreja, com relação à situação da igreja, de uma maneira geral. Não a Igreja Batista da Esperança. Mas como as pessoas estão encarando a sua vida transformada, a sua vida em Cristo Jesus. Não sei se os irmãos se lembram, a semana passada, à noite, depois do batismo, antes da ceia, refletimos sobre o perdão que cura. E eu comecei também a descobrir, a refletir, que eu falei sobre perdão, mas não falei sobre o amor. Eu comecei também a entender que a mensagem não estava completa. Que como é que eu posso pregar sobre perdão e não pregar sobre o amor? Porque o perdão e o amor a Cristo andam juntos. Se eu perdoo e não amo, é apenas uma mera atitude passageira. Porque o perdão dado assim pode acabar, mas o perdão dado em amor a Cristo, aí é que eu começo a entender por que o amor jamais acaba. Porque enquanto tiver amor, e ele nunca acaba, vai haver possibilidade de perdão. E não pode haver perdão sem esse amor. Diria que o perdão é a demonstração clara do amor. Perdão genuíno. Um perdão que realmente você sente a cura na sua alma. O perdão que tira o peso das suas costas espirituais, vamos dizer assim. Mas se você perdoar e não tiver o amor no coração, no outro dia, se a pessoa fizer a mesma coisa com você, você volta, ainda vai dizer assim: está vendo aí? Eu não devia ter perdoado você. Eu perdoo e olha o que eu recebo em troca. E o amor não questiona isso. E não podemos viver fingindo que perdoamos. A única maneira de averiguarmos se o perdão aconteceu de verdade é se no coração se instalou o amor de Cristo como resultado final da cura.